Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 15 de setembro de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, Deus tem confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o ato, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 12. Natan repreende Davi, amém? Ontem a gente viu que Davi caiu em adultério com Betseba. Hoje a gente vai estar vendo o profeta Natan repreende Davi. 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens vivem numa cidade, um era rico e o outro pobre. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que o missionária na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal é simplesmente ministrar a palavra do Senhor pura como ela é, para que Jesus venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através da palavra, somente através da palavra, porque na palavra a vida, a revelação, a transformação, na palavra o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, para que venhamos estar no caminho da verdade da vida, na Yasuda como na que é Jesus. Deus abençoe o irmão, a irmã que vai estar do outro lado, abre a mente, põe por terra todo impedimento, toda amarração. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim, Natan repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens vivem numa cidade, um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e boi, mas o pobre nada tinha senão um cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu, e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seu braço. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre, né? Então, a gente vê que Natan, ele chega na casa de Davi, né? E conta essa parábola para Davi, né? É uma parábola, né? Onde ele vai passar uma mensagem da parte de Deus, ok? Então, ele vai lá e passa para Davi essa parábola, né? Mas Davi ele não consegue nem perceber que o viajante era ele, tá? E que o homem era o marido de Betseba, tá? A qual ele mandou matar Urias. Ele não consegue perceber, né? Então, é, então, quando ele chega lá, ele fica assim, passa, né? Ali, mas Davi tá tipo cético, sem acreditar, né? Mas aí, no capítulo 5, na Yasode Komanai, né? É, é, então Davi ele fica irado, vamos lá entender, no 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem, disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Então assim, né? Ele fez o que fez, né? Ele não conseguiu perceber, né? Mas aí, tipo, ele se indigna, né? Igreja, muitas vezes, né, tem pessoas, né? Pode ser que até eu e você já fez isso, né? Faz as coisas erradas, e aí, perto do outro, quer ser o bom, né? E com Davi não foi diferente, ok? Deveria pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha, e Davi, o que que ele fez? Ele agiu sem misericórdia, né? O próprio Davi agiu sem misericórdia. Ele não deu chance de Urias se defender, né? Urias nem sabia que ia ser morto nem por quê, né? Então, a indignação dele, ele queria pagar ali, né, em conforme as exigências de Êxodo ali que Deus havia dado, né, para Moisés e para o povo de Israel, mas ele mesmo saiu quebrando todos os 10 mandamentos, né, quando ele adulterou com Betseba, né, vamos lá? E aí, né, ele diz assim, eita Deus, pensa o choque quando foi para Davi. Ele diz assim, você é esse homem, disse Natan a Davi, né, Davi,
pensando o quê? Você é esse homem. E aí diz assim no 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel. Eu livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado ainda mais, né? Naramanaia Sode, como Deus fala, Davi, se isso não fosse suficiente, ele teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. Tomou mulher de Urias, o Hitita, para sua mulher. Então, o que Davi fez, ele o que desprezou a Deus, tá? Deus faz o que reprova, né? Então, você desprezou, Deus sempre deixa, você desprezou, né? Desprezou, né? Fazendo o que Deus reprova. Então, a sentença de Davi tá aqui, ok? Ele simplesmente desprezou. Para Deus foi um desprezo total que ele fez, ok? Matando Urias. Ele não precisava, Nayasou decomandar disso de maneira nenhuma, né? Porque ele era o rei, Nayasou decai. Deus lhe deu tudo, Xanayasou decomandai. E ele desprezou a palavra de Deus, Nika Nayasou derres, né? Ele desprezou aquilo que Deus havia feito, né? Havia mostrado para ele, né? Simplesmente por um bel prazer, né? Então ele é sim condenado por Deus, né? Como o próprio assassino direto, né? De Urias, ok? Ele é o próprio assassino direto de Urias, ok? Parece que não, mas ele simplesmente matou Urias. Matou, igreja. Ele matou, porque foi um assassinato, né? Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez uma atrocidade dessa, igreja. Você imagina, né? Então, na Yassore de cara, manda Yassou de reza, né? O que um homem sem Deus faz, né? Davi, ele saiu quebrando, assim, os 10 mandamentos de uma forma, assim, terrível. Ele mentiu, roubou, enganou, adulterou, matou, né? Traiu, fez contenda. Nossa, ele contendeu, né? A pessoa sem saber por quê. Relaxa, de comandar. Ele fez coisa terrível. Nicanaiaçou, que Deus venha nos livrar, né? De mãos de sangue, mãos inocentes. Nicanaiaçou, decai, né? E prosseguiram. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, todos a você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e a darei a outro. E ele se deitará com ela em plena luz do dia, né? Então, Deus assim diz o Senhor, né? De sua própria família trarei desgraça sobre você. Então, Deus, né? Então, aquilo que vai lhe acontecer a partir desse momento, é consequência do seu pecado, ok? Tudo que acontece a Davi é consequência do pecado dele. No 12. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia, ok? Depois a gente vê, né? Que Davi, né? O seu filho Absalão teve relações assim, né? Com as suas concubinas em plena luz do dia, amém? Então isso aí foi uma degradação, uma desgraça na vida de, de, de Davi, né? Porque quando Absalão foi usurpar o seu trono, né? O trono do próprio pai, ele deitara com as mulheres de Davi em plena luz do dia, tá? Então assim, uma rebelião de Absalão, né? Tipo, né? Não tinha muito para onde correr, tá? Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, né? E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, né? Então é muito lindo, porque Natã deixa bem claro, né? Para Davi, o Senhor perdoou o seu pecado, né? Mas o menino vai morrer, é o fruto do pecado, amém? Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus, desculpa, em favor da criança. Ele jejuou,
a entrada em casa, passou a noite toda no chão, né? Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias, olha, 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram enquanto a criança ainda estava viva. Falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? A criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu, né? Então tem até música aqui. Mas a gente sabe, né, que Davi ele levantou-se do chão porque ele sabe que os mortos não louvam a Deus, né? Deus é Deus de vivo, amém? Aleluia. Então ele come, né? E ali ele glorifica a Deus por tudo ali que ele passou, amém? Então foi algo tremendo. No 2. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora a criança está morta, levantou-se e comeu? E comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuarei e chorei. E eu pensava: quem sabe, né? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, né? Porque enquanto tem vida, tem salvação, amém? Tem misericórdia, né? Misericórdia para os vivos, não para os mortos. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, assim, deixando bem claro, né? Eu vou, né? Mas ela não vai voltar. Então, isso é muito forte, né? O que Davi diz, ok? Que ele vai até a criança, mas a criança não vai voltar mais para ele, ok? Mostrando que os mortos não voltam, ok? Amém? Aleluia, Shanaia Sou decai, né? Então, é algo que Davi deixa claro aqui, né? No 24. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor amou e enviou o profeta Natã com a mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Dias, né? Então, ele deita, né, com a sua esposa, aleluia, né? E ali, após a morte da criança, Xanaia Sode Comanai, acaba, né, Xanaia Sode Récia, gerando ali Salomão, tá? Enquanto isso, Joabe atacou Raabe dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. E feito, né? Aí vai falar de guerra, tá? E feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá, e apoderei-me dos seus reservatórios de água, né? Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão eu trarei a fama de havê-la conquistado. Senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou, né? Então ele dá honra, né, a Davi, né? Então, isso aqui é muito interessante na igreja. Eu acho engraçado ele dando honra para Davi, né? Ele fala, não, ele poderia atacar e ganhar fama para si, né? Agora, né? Só que ele sabe, terei fama de havê-la conquistado. Então, ele chama ali Davi, isso é muito interessante, né? 30. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Maloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi, né? A coroa, né? Aqui, ó, a coroa, né? E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. Ele trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas e depois voltou
com todo o seu exército para Jerusalém, né? Então, a gente vê Deus ali cuidando ali de Davi, né? Mesmo depois de tudo que ele fez, né? Então, igreja, Davi, ele se arrependeu. Deus falava que Davi era um homem segundo o coração dele, né? Então, tinha um coração arrependido, né? Apesar de toda a bagaceira que ele fez, ele se arrependeu. Mas, né? A gente vê que a espada não vai se apartar da família dele, né? Enquanto ele tiver vida, a espada vai estar cortando, né? Entanto que seus filhos lhe trazem grande problema, né? Absalão, depois tem Amon que estrupa sua irmã Tamar, né? Amanhã a gente vai estar vendo isso e sucessivamente, né? Davi vai passar por bons bocados, né? Depois de tudo que ele fez, né? Para destruir ali a vida de Urias, amém? Então, o pecado, igreja, ele tem preço e tem preço alto, né? Então, que Deus venha nos livrar, né, igreja? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente peca, né? A gente peca, a gente flerta com o pecado, né? E não vem dizer que não, porque ninguém aqui é santo, tá? Então, assim, e Deus, ele é misericordioso. Ainda bem que Deus, ele é misericordioso, tá bom? Como diz Davi, né? Quando o menino morreu, jejuei e orei para que Deus pudesse ter misericórdia. Mas depois de morto, né? Os mortos não louvam a Deus, amém? Deus abençoe você. Tenha um dia aí abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem na paz do Senhor Jesus, uma ótima semana para vocês, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, fique na paz.